figuras de autoridade sobre eles. Elas podem até influenciar, mas a responsabilidade dada por Deus é aos pais. Então nós vimos 2 versículos para ter base a essa minha introdução, que nós temos que trabalhar, sermos provedores, mas ao mesmo tempo nós temos a responsabilidade de educar aquele que nós demos prole. Então, começa a apertar para o nosso lado. Embora cada um desses grupos possa influenciar os nossos filhos, o dever final continua com os pais. E especialmente com o pai, a quem Deus nomeou como sacerdote, chefe para comandar e servir a família. É nosso papel como homem, como sacerdote, trazer a educação para os filhos no lar. Então, o nosso desafio será sempre a capacidade de desenvolver um equilíbrio, aí eu volto a essa palavra, entre o papel do trabalho e o papel do pai com excelência. E qual seria a saída desses desafios? Como que nós, como pai, tendo essa consciência, como que a gente faz para melhor ajustar isso? Amados, eu falo isso porque essa semana, para ser melhor, acho que foi ontem, né? A gente como pais que estamos na igreja, vocês sabem que nós recebemos instrução e queremos passar essa instrução para os filhos. Eu já falei por várias vezes que a gente educa os filhos e fala o que é certo, o que é errado. E nas nossas famílias estruturadas que somos, graças a Deus, nós temos conceitos de Deus e passamos para eles. E quando nós fazemos isso, amados, a gente tem uma responsabilidade, porque assim, falamos aquilo que muitas vezes não fazemos. E eu já dei vários exemplos aqui que a gente até ri com a situação, mas é séria. Eu estava descendo do prédio e existe um vizinho que a gente se encontra só na porta ali da saída para a garagem. E ele estava fumando, né? E ele é muito brincalhão, assim, né? Eu desci com a Amanda e o Felipe. E aí, ao abrir a porta, eu deixei a porta aberta e quis ser gentil, né? Falei, o senhor vai entrar? Ele falou, não, eu ainda tenho que fumar meu cigarrinho, né? Aí eu falei, tudo bem, vai esperar mais um pouco aí, né? Para mim, foi um diálogo informal. A minha filha chegou e falou, pai, você brincou com uma coisa séria? Falei, o quê, filha? O senhor deu continuidade a uma conversa e não falou a verdade para ele, que o cigarro faz mal. O Felipe foi na onda, né? Virou e falou assim, é verdade, pai. O senhor podia parar e falar que o cigarro faz mal para o coração. Aí eu fui exortado pelos dois, né? Eu falei assim, filhos, o papai fez errado. Porque eu oriento para você que é errado, e você viu a Amanda falou, aquilo foi uma oportunidade, pai, que o senhor deixou passar. Aí eu falei, você tem razão. Da próxima vez, filho, eu vou ter que parar e vou ter que conversar com eles. Eu tenho que falar a verdade para eles, porque se ele continuar fumando, ele vai morrer. E se ele não tiver Jesus, a gente sabe qual é o fim dele. E esse foi o bate-papo na entrada do carro. Hoje, quem é que estava lá? Amados,
e tinha 2. Era a minha vizinha e o meu vizinho. Amanda só olhou de rabo de olho para mim. Então, amados, eu ainda preciso ser um bom pai. O padrão que Deus tem colocado para mim, para passar para os meus filhos, eles estão vendo o que eu estou vivendo, o que eu estou falando. Vocês estão me entendendo? Então, amados, essa responsabilidade para vencer esse desafio, será que eu vou ler mais livros? Vou fazer mais cursos na igreja, que tem cursos para educação de filho. Eu vou me aprimorar em ler a palavra, os textos. Será que isso vai resolver? Eu diria para vocês que depende. Depende, sabe do quê? De a gente assimilar isso e pôr em prática. E eu vi que eu não estava pondo em prática os princípios que eu tinha passado para ela. Eu tinha dito o que era certo e o que é errado. Eu tinha dito que as pessoas precisam de Jesus para se libertar do pecado. Que elas precisam entender que se elas não fizerem isso, a gente viu muito claro hoje pela manhã uma palavra de reflexão. O que estamos fazendo? Sabemos para onde nós vamos? Isso mexeu com o meu coração. Será que eu tenho real consciência do que eu estou fazendo como cristão? Com o meu papel? E Deus tem dado a graça de sermos pais. O privilégio de termos uma companheira. As bênçãos por ter alguém que a gente possa ser um influenciador. Agora, Deus me resgata da onde que eu era, e isso serve para você também, meu irmão. Resgata a gente daquilo que a gente era, a gente estava sujo. Talvez não cheirava mal, mas o pecado nos deixava sujo. E Deus trouxe salvação para nós. Nos tirou disso e para nós podermos ser influenciadores. Sérgio, aonde está a sua influência? Amados, aqui a gente treme sim. A gente sabe da responsabilidade de estar no altar, cada líder sabe disso, mas Deus não está preocupado com esse momento. Ele está preocupado com aquele Sérgio que está exercendo o papel dele, como marido da Mona Lisa, como pai da Amanda e do Felipe. E você pense aí no seu papel. Porque se Deus falou comigo, vai estar falando com você também, amado. Como estamos fazendo esse papel de bom pai? Primeiro ponto, que a palavra de Deus deixa claro através de Jesus explicando através de uma parábola, né? E Jesus é mestre, né? E a gente tem que parar para ouvir o que o mestre está falando. Primeiro ponto, desejar ser bom. Todos os homens e mulheres que em união via casamento geram sua prole e são reconhecidos como pais. Porém, se desejamos em nossa paternidade ser acrescentado o adjetivo bom, você ser chamado de um bom pai, então as coisas mudam um pouco. Porque ao voltar sexta-feira da escola, e eu estava sendo ministrado durante a semana, eu falei, filho e filha, como que você vê o seu pai? Fala para mim, mas seja sincera. Amanda é muito racional. Não, pai, o senhor é um pai que nos momentos que a gente precisa, o senhor está presente. Foi muito diplomática. Falei, filha, não era bem isso. Felipe, o que o papai é para você? Pai, num momento difícil, o senhor está comigo. Opa, começou a melhorar um pouco. Mas você já perguntou para o seu filho como ele te vê?
Você já teve a coragem de fazer isso? Faça, irmão. E esteja preparado para ouvir uma sinceridade. Porque eu falo para os meus clientes que aquele que reclama, eu tenho a oportunidade de consertar. Aquele que vai embora e não fala nada é muito difícil para mim. Porque daí eu não sei onde eu errei. Agora, aquele que fala é melhor porque você tem tempo de correção. Então, esse adjetivo de bom muda um pouco a questão. Ser um pai, todos nós somos. Em algum momento, nossas famílias geram filhos. Agora, e um bom pai? E pense aí, reflita que Deus é o nosso pai. Olha o padrão dele, tá? Exemplo. Evidente que há uma diferença muito clara. Um exemplo. A dedicação de um pai no cuidado com o seu filho e os pais que exploram os filhos na rua. Está muito claro. Um bom pai é aquele que cuida, que supre, que está preocupado com as emoções e necessidades dos filhos. Aquele que não tem preocupação, deixa seu filho até pedir algo em seu nome. A gente está cansado de ver isso. Então a gente vê que há uma diferença muito grande. Se desejamos ser um bom pai, vamos ver que podemos aprender com o texto, conforme no versículo 12. Diz assim: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. Na morte de um pai, amados, na lei judaica, eu estive estudando, se dividia 1/3 dos bens para o filho mais novo e 2/3 para o filho mais velho. Isso está em Deuteronômio 21:17, você pode conferir. Então, a lei judaica, ela fazia assim. O mais novo levava 1/3 e o mais velho levava 2/3. E aí os filhos já estão aí fazendo as contas, né? Mas é na lei judaica, tá, mano? Você não é judeu. E eu quero dizer isso, que o pedido do mais novo denunciou sua natureza mais rebelde. Por quê? Sendo ele, Jesus contando a história, sabia que tinha vários judeus ali ouvindo, né? E ele toca na ferida, porque ele fala, o filho levou metade, e não podia levar a metade. O mais novo só podia levar 1/3. E ele fala, dá a minha parte. E eu fiquei pensando, na nossa lei brasileira, de regra, na morte do pai, os bens vai para frutos da mãe, usufrutos, né? Depois, na ausência dela, que divide no meio, correto? Agora eu fico pensando, o que o Jesus queria ensinar com a gente, com essa coisa de repartir antes do tempo? Porque não era a hora. Não era a hora. Em se tratando de herança, sabemos que os filhos só têm direito após a morte do pai. E esse filho já estava querendo colocar o velho nas covas? Ô pai, eu acho que o senhor vai morrer amanhã, dá a minha parte aí que eu já vou embora. Estava alguma coisa errada. Essa atitude do pai começa a demonstrar um pai cheio de amor. Amados, não é fácil. Ele repartiu sua propriedade. Marque aí, ele repartiu. Mas espera aí, por quê? Você acha fácil, você hoje, pai, né? Pega os homens aí, lutaram, conquistaram, estão aí, graças a Deus a gente tem as nossas casas, tem os nossos bens. É fácil para você pegar metade do que você tem e dar para um filho hoje, de uma idade para sair de casa? Primeiro que é muito complicado isso. Agora, essa parábola vem mostrar, claro, a natureza deste filho rebelde. Mas eu quero destacar que o pai repartiu. Ele sacrificou.
por algum momento aquilo custava para ele.